Fala trader! Olha só, finalmente a Nelogica liberou a automatização de estratégias nativas dentro do Profit. Ou seja, a partir de agora é possível que você crie seu próprio robô e automatize a sua estratégia diretamente no Profit, sem precisar de nenhum software de terceiros, como a gente utilizava anteriormente. Mas eu não vou simplesmente falar para você da automatização, falar que dá para automatizar, mostrar como colocar um robô para rodar. Eu vou também nesse vídeo criar com você um robô do absoluto zero, para que você entenda como é que a gente cria robôs e como é que a gente faz essa automatização diretamente dentro do Profit. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui eu sempre estou falando sobre robôs, sobre estratégias, sobre automatização e sobre testes estatísticos para que a gente descubra realmente estratégias que realmente funcionam e que botam dinheiro no seu bolso. Então, vamos nessa! E por falar em estratégia que realmente coloca dinheiro no seu bolso, né? Olha só, 0,39 hoje, resultado das operações de hoje aqui no mini índice, sinalizou azul aqui no candle, confirmou no histograma, a gente pegou toda essa movimentação aqui, ó, que chegou a bater mais de 790 pontos, colocando toda a nossa meta do dia no bolso, meta logo cedo, antes das 10 horas da manhã, meta de 500 pontos. Então, se você quiser conhecer um operacional realmente lucrativo, provado estatisticamente, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, onde eu mostro como funciona o 0,39 e como ele pode estar te ajudando nas operações de day trade. Então vamos lá, vamos criar agora uma estratégia do zero, onde a gente vai criar um robô para fazer uma automatização e vamos colocar essa automatização para rodar agora aqui no Profit passo a passo. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, a gente vem aqui, ó, estratégias, editor de estratégias. É aqui que a gente vai criar a nossa estratégia de execução. Vamos lá, clica aqui em editor de estratégias, a gente vai abrir aqui o editor de estratégias e a partir do editor de estratégias vamos criar aqui a nossa primeira estratégia para que ela possa ser executada. Clico aqui em nova, certo? E aqui eu já tenho aqui um bloco branco, eu vou criar aqui como indicador e eu vou estar modificando aqui para que isso seja uma estratégia de execução. Então, com essa nova estratégia criada, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma estratégia bem simples, gente. Eu vou criar uma estratégia que quando o preço estiver acima de uma média móvel, a gente faça uma compra. Se o preço fechar abaixo dessa determinada média móvel, a gente vai fazer uma venda e sair da operação. Inicialmente vamos começar apenas com a compra, para que você entenda o real funcionamento do robô. E eu vou mostrar aqui no gráfico como a gente vai fazer isso. Olha só, vou minimizar aqui o nosso editor de estratégias, vou criar aqui um gráfico novo, olha só, um gráfico novo, não vou utilizar 0,39, vou criar um layout novo e aqui eu tenho um gráfico simples, certo? Um gráfico comum. E aqui eu tenho uma média móvel, que eu coloquei aqui de 9 períodos. Eu vou apagar essa média, vou colocar aqui uma nova média móvel, uma média móvel de 5 períodos, vai ser a média que eu vou estar utilizando. Eu coloco aqui 5 períodos, certo? E vou fazer com que essa estratégia seja executada no gráfico de 1 minuto. Por que 1 minuto, Edgar? Para que a gente tenha várias operações e você veja rapidamente como é que o robô vai se comportar, como é que ele pode ser executado. Então vamos aqui, vou aqui para o gráfico do mini índice, certo? Vamos usar aqui o mini índice futuro, gráfico de 1 minuto, ok? Gráfico de 1 minuto. E a gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. Cada vez que o preço fechar acima da média de 5 períodos, a gente vai fazer uma compra. Se o preço fechar abaixo, a gente vai sair dessa compra, ou seja, a gente vai fechar a operação com uma venda, ok? Então vou aqui minimizar essa janela e vou voltar para o nosso editor de estratégia, seja essa, pronto. E está aqui a nossa função, então eu vou criar agora essa funcionalidade, ou seja, esse robô.
Primeiro de tudo, gente, quando a gente cria uma estratégia, a gente tem que colocar toda ela dentro de um bloco. Esse bloco vai ser formado por begin e end, ou seja, início e fim, para dizer aonde a nossa estratégia começa e aonde a nossa estratégia termina. Simples assim. Então eu vou dar um tabzinho aqui para organizar melhor e vou criar uma condição. A primeira condição que eu vou criar, ou seja, um if, o if significa condição, certo? Se, ou seja, se eu vou criar aqui a minha estratégia. Se o by position é uma propriedade aqui dentro do nosso código que mostra o número de posições que a gente tem compradas dentro da nossa estratégia, certo? Então, se o by position for igual a 0, ou seja, eu só vou entrar em novas compras quando eu não tiver feito nenhuma compra. Ou seja, by position, ou seja, o número de posições é igual a 0, ou seja, eu não estou posicionado dentro do mercado. Se o by position for igual a 0, e, ou seja, end, e o close, ou seja, o fechamento daquele candle, o close é fechamento, o fechamento daquele candle for maior do que a média móvel exponencial de 5, certo? Que é a média móvel que eu vou estar utilizando. Então eu vou colocar aqui, ó, média exponencial, certo? Essa função aqui que a gente vai estar utilizando, medexp, certo? Eu vou colocar aqui quantos períodos eu quero, Edgar, 5 períodos. Ou seja, média móvel exponencial de 5 períodos, de qual dado? Ou seja, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui que interessante para vocês, certo? Aqui dentro de uma média móvel, a gente pode criar a média móvel para que ela seja a média de qualquer valor dos meus candles, certo? Eu posso colocar do fechamento, da abertura, da máxima, da mínima. Nesse caso, eu vou utilizar do fechamento. E já vou modificar aqui a média móvel para que ela seja uma média móvel exponencial, certo? Então, média móvel exponencial de 5 períodos do fechamento, certo? Do fechamento, ou seja, média móvel exponencial de 5 períodos do close, fechamento, certo? Ou seja, o preço fechou acima da média móvel de 5. Se isso tudo acontecer, então eu vou comprar a mercado. Ou seja, vou utilizar uma função aqui do Profit para buy at market. Ou seja, comprar a mercado. Vou comprar uma posição a mercado. Vou comprar a preço de mercado, certo? Quando fechou, eu já vou entrar na compra. Então, vou entrar na compra na abertura do candle seguinte, certo? Se isso acontecer, eu vou comprar, ok? Ok, então isso aqui já está finalizado para a gente. E eu vou fazer também, pessoal, uma condição, vou fazer até de uma forma aqui mais simples, poderia fazer de uma forma aqui mais performática, mas eu preciso que você entenda. Então, vou fazer de uma forma mais fácil de entender. Se o buy position é igual a 0, eu vou comprar. E quando é que eu vou sair da operação? Quando o buy position for igual a 1, né? Então, quando o buy position, ou seja, o nosso número de posições for igual a 1, ou seja, entrou dentro dessa condição aqui, comprou, então se for igual a 1 e fechar, nesse caso agora, eu vou fazer o contrário. Eu quero saber se ele vai fechar abaixo da média móvel de 5. E se fechar abaixo da média móvel de 5, eu vou, certo? Eu poderia fazer um else if aqui, mas eu prefiro fazer assim para que você entenda melhor. Eu vou sair a mercado. Como é que eu fecho uma posição? Eu vou fazer assim, ó, um sell to cover at market. Ou seja, eu vou sair para cobrir essa posição a mercado. Eu vou vender para fechar essa posição a mercado, ok? Feito isso, gente, o meu robô, por incrível que pareça, de uma forma muito simples, já está pronto. Feito isso, a gente vai salvar, certo? Vou salvar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Finalmente, robô no Profit. Certo? Porque provavelmente vai ser o nome desse vídeo. Finalmente robô no Profit. Ele já está sendo utilizado, né? Já criei aqui. Quer sobrescrever? Vou sobrescrever, sem problemas.
finalmente ela já está também sendo utilizada em uma estratégia. Eu vou criar com outro nome, gente, certo? Para ficar mais fácil aqui. Ó. Finalmente roubou no Profit 2. Pronto. A gente fazer do zero e não ter complicação aí para você fazer aí. É importante que você treine, que você faça isso. Escreva o código, não copie e cola. Vai lá, escreve para que você entenda. Quando você está programando, você vai escrevendo os comandos, você vai pegando mais essas informações e vai memorizando de uma forma melhor. Programar é isso. Se você quiser realmente aprender a programar, criar qualquer tipo de robô, qualquer tipo de estratégia, não deixa de olhar o meu treinamento de como criar estratégias e robôs lucrativos para o Profit. Lá eu explico tudo isso aqui do zero, explico como criar robôs, estratégias, como você vai poder automatizar dentro do seu Profit, como você também pode utilizar ferramentas de terceiro para automatizar, como você pode usar histogramas, vários indicadores, bandas de Bollinger, IFR, tudo que você precisa saber para criar sua própria estratégia, sua própria automatização e o seu próprio robô. Beleza? Mas feito isso, o nosso robô já está pronto. Vamos agora automatizar a nossa estratégia. Então eu vou vir aqui e vou aqui novamente no menu de estratégias. Dessa vez eu vou aqui na automatização de estratégias. Venho aqui na automatização de estratégias, você pode ver que já tem uma estratégia aqui automatizada, que foi uma que eu criei aqui. Eu vou até excluir, certo, essa estratégia aqui e vou criar aqui uma nova estratégia, certo? Vou utilizar essa conta aqui de simulador. Se eu não quisesse utilizar essa conta, quisesse utilizar a conta real, você vai poder contratar essa automatização de estratégias pela Nelogic. Ele é um pacote à parte que você vai pagar para estar utilizando e você coloca aqui conta real, certo? Aqui eu vou selecionar aqui a estratégia, qual a estratégia, primeiro de tudo eu vou selecionar qual a estratégia que eu vou estar utilizando e eu vou selecionar aqui a estratégia que eu criei, ou seja, finalmente robô no Profit 2. Ó, robô no Profit 2, já aparece aqui para mim a estratégia, eu vou selecionar essa estratégia e de cara que eu posso editar alguns parâmetros. Como eu não criei nenhum parâmetro para esse robô, eu não vou precisar automatizar. Aqui ó, eu vou colocar qual ativo eu vou rodar, aqui eu vou colocar qual a periodicidade, eu vou utilizar no gráfico de 1 minuto, certo? Gráfico de 1 minuto. E vou colocar aqui a quantidade por ordem, ou seja, quantos contratos eu vou colocar em cada entrada. Eu vou colocar um contrato apenas para testar, certo? E a quantidade máxima, caso o meu robô fosse acumulando operações, que não é o que ele faz aqui, no caso aqui ele só zera a posição, então eu poderia aqui colocar, definir um limite máximo. É sempre bom que você coloque, caso você vá utilizar um robô de terceiro, para não ter perigo de ele aumentar muito a posição lá dos seus contratos e você tomar um loss grande. Beleza? Então vamos aqui à entrada. A entrada aqui eu vou identificar se eu quero que o meu robô faça compra e venda, ou só compra, ou só venda. Eu vou deixar compra e venda. No caso ele vai fazer só uma compra, porque é apenas um teste, apenas para explicar para vocês. Aqui qual é o tipo de saída, se eu quero usar uma estratégia oco para fazer a saída, aqui não vou colocar. Eu posso também utilizar o gerenciamento de risco do Profit. Eu já criei um vídeo aqui no canal explicando como utilizar o gerenciamento de risco. É bem simples e é muito legal. Vale a pena você dar uma olhada no vídeo. Vou deixar aqui no card, aqui em cima. E aqui a parte de segurança. Se eu quero que quando falhar, desative. Se no leilão ele desative a estratégia, algo do tipo. Vou deixar da forma padrão aqui, gente. Colocar criar e pronto, gente. Aqui a estratégia já está pronta para ser executada, certo? Quando a gente faz isso, a gente cria aqui uma carteira nova, ó. Ele vai separar tudo aqui nessa carteira, finalmente, robô no Profit, certo? Então deixa eu ver aqui detalhes, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui, editar, deixa eu configurar aqui novamente a estratégia para ver se ele colocou em uma outra carteira, mas tá ok aqui, certo? Finalmente robô no Profit 2, ok, nomes, parâmetros, ok. Vamos agora executar a estratégia. A partir desse momento, pessoal, a estratégia ela já está sendo executada. Eu posso mostrar aqui o sumário dela, ela está executando, não executou nada até agora, posições é aberto 0, tipo de operação 0, certo? Mas eu posso colocar aqui para ver detalhes. Quando eu coloco aqui para ver detalhes, eu consigo
ver aqui a estratégia sendo executada. Olha só, nesse momento a gente está no gráfico de 1 minuto, o preço está caindo, então provavelmente não vai ser executada porque a gente está executando só compra. E na compra eu preciso que o preço feche acima da estratégia. Então como é que eu posso fazer isso aqui dentro do Profit? Vamos lá, como é que eu posso ver isso de uma forma mais fácil? A média sendo executada, a estratégia sendo executada, como é que eu faço isso? Vamos lá, eu vou fechar aqui a estratégia que está sendo executada aqui dentro da automatização de estratégia, vou minimizar aqui e vou voltar, gente, para o gráfico onde a gente começou tudo, certo? O gráfico onde eu coloquei lá a nossa média móvel, certo? E tá aqui o gráfico, certo? E aqui, olha só que legal. Eu vou mostrar para vocês onde a gente pode ver a estratégia sendo executada. Selecionei aqui a estratégia aqui. Nesse momento o preço está caindo, né? O preço está caindo, então não teve fechamento aqui abaixo, acima da média. Vamos ver se vai ter algum fechamento acima da média. Vamos aguardar aqui um pouco. Vou acelerar esse vídeo aqui para que você não fique aguardando até o preço fechar na média. Vamos aguardar aqui. Olha só, agora parece que vai fechar acima da média de 5. Faltando aqui alguns segundos para fechar o candle, 6 segundos, vamos lá. 3 segundos, vai fechar acima, fechou. Olha só que interessante, gente, na hora que fechou, no mesmo momento o Profit aqui já lançou a operação de compra, nesse momento comprado em um contrato automaticamente, né, sem precisar fazer absolutamente nada. E se o preço fechar abaixo da média de 5, provavelmente ele vai fechar a posição. Por que provavelmente? Porque eu não testei ainda, estou testando aqui ao vivo com vocês. Então vamos aqui, vamos aguardar, faltando aí 27 segundos para fechar o candle, vamos aguardar que feche agora abaixo da média de 5 para fechar a posição. Olha só, vai fechar abaixo da média, vai fechar, vamos lá, fechou e automaticamente a ordem foi fechada, gerou aqui um prejuízo de R$14 em conta simulada, mas o mais importante não é a estratégia, o mais importante é que você entenda como funciona e como que você pode estar automatizando as suas estratégias. Se você quiser aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixa de conferir aí o meu treinamento Como Criar Estratégias e Robôs Lucrativos para o Profit, onde eu passo a base fundamental de tudo que você precisa saber para que você possa criar estratégias e robôs do absolutamente zero. Mesmo que você nunca na vida tenha programado, mesmo que você não entenda nada de programação, nada de como funciona o editor de estratégias do Profit, e você queira ali misturar indicadores que você já usa nas suas operações, queira controlar ali o teu emocional, então vale a pena demais utilizar aqui a automatização de estratégias no Profit. E parabéns à Nelogica por ter colocado finalmente esse recurso que tende a evoluir bastante, como muita coisa tem evoluído aí dentro do Profit. Beleza, gente? Então, se você tiver mais alguma dúvida, quiser que eu faça alguma estratégia para que a gente possa automatizar, possa testar, possa ver os resultados, manda aí nos comentários, porque que eu sempre estou testando estratégia, estou testando indicadores, criando indicadores novos. E se você quiser realmente um indicador que realmente tem um operacional diferenciado, um operacional matematicamente testado, clique aí no link, no primeiro link da descrição desse vídeo e vem pro 039. E não deixa de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu sempre mostro as minhas operações, mostro as entradas e saídas ali e você pode ali aproveitar para aprender bastante
comigo ali no Instagram e trocar uma ideia ali direto por direct. Valeu, gente, abraço, espero que tenham gostado desse vídeo e vamos pra cima, vamos fazer grana, que o mercado não foi feito pra brincadeira, o mercado foi feito pra gente fazer dinheiro, galera. Valeu, olha só, fez mais uma operaçãozinha aqui, comprado novamente, valeu, abração, tamo junto.